Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Daiane Margotti, acadêmica do curso de Agronomia do campus Rio do Sul. Eu estou aqui para apresentar meu seminário da disciplina de suinocultura, do qual o tema é referente às tecnologias para o tratamento de dejetos de suíno com vistas à sustentabilidade. Para dar início, então, eu vou estar falando um pouco sobre a introdução, onde que atualmente as técnicas empregadas no tratamento de dejetos de suínos, elas consistem em processos físicos, químicos e biológicos, que vêm então com o grande intuito de estar reduzindo a carga dos poluentes. De uma forma geral, hoje já estão surgindo novas tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, além de, claro, as formas habituais já existentes de tratamento e uso desses dejetos. Algumas dessas tecnologias elas estão um pouco menos difundidas ou ainda estão em fase de pesquisa, mas são tecnologias que podem contribuir para a redução da emissão de gases do efeito estufa que estão relacionadas à suinocultura. Então, dentro desse contexto, nós temos como objetivo desse trabalho apresentar uma série de tecnologias que podem ser aplicadas no tratamento dos dejetos suínos, com vista, sobretudo, buscando sempre a sustentabilidade nos sistemas de produção. Aqui, então, é uma imagem. Como eu já falei anteriormente, então, devido ao desenvolvimento das tecnologias, elas vão passar por algumas etapas, então, que seriam o dejeto bruto, que ele pode ser utilizado sem o tratamento, então pode ser utilizado como fertilizante, ou pode ocorrer a separação de fases, em fração sólida e fração líquida, na qual na fração sólida nós temos a compostagem, na qual ocorre a depuração anaeróbia, que acarreta na geração do biogás, e na fração líquida se tem o tratamento integral e o tratamento biológico, no qual acontece o processo aeróbio e o processo anaeróbio, com ou sem a presença de oxigênio. Então, no processo aeróbio se tem a fabricação de fertilizantes líquidos e no processo anaeróbio se tem a produção do biogás. No material e métodos, adotou-se como procedimento o levantamento de dados junto a propriedades que estão em processo de adoção dessas tecnologias, onde as tecnologias analisadas foram extração de nutrientes, cistrates, fertilizantes organominerais balanceados, pellets fertilizantes, ecobug, microalgas, extrato de yuca e biodigestores. Falando um pouco mais então sobre cada uma dessas tecnologias, então a extração de nutrientes é uma alternativa bastante interessante que vem gerando aí várias pesquisas na área de dejetos de suíno. Então ela vem com o intuito aí de extrair o fósforo do efluente e convertê-lo então em um produto que possa ser utilizado posteriormente como fertilizante. Essa remoção de fósforo ela é feita por meio de precipitação química, substâncias químicas como hidróxido de cálcio e hidróxido de sódio. E é um caminho então bastante promissor devido a ele ter um custo bastante baixo, apresentar uma eficiência e uma boa rapidez quando comparados aí a outros processos como os físicos e os biológicos. O sistema de tratamento de efluentes, ou também conhecido como cistrate, é um sistema então que ele apresenta um aspecto bastante inovador pela sua remoção conjunta então de carbono, nitrogênio e fósforo e pela combinação então de processos biológicos e químicos. É um sistema também que possui um grande diferencial por ser um processo que ele pode ser aplicado de maneira variada e adicional. Então, de acordo com a necessidade de tratamento e condição de cada propriedade,
além de ser uma tecnologia então que permite obter um alto nível de tratamento de águas residuárias da suinocultura, sendo possível então reutilizar essa água nas suas instalações. Aqui então eu tenho um vídeo que vai estar explicando como que ocorre o funcionamento desse sistema. Os efluentes da suinocultura resultantes de uma produção intensiva representam um grande desafio para as propriedades, especialmente porque muitas delas não possuem área agrícola para a utilização dos resíduos como biofertilizantes. Nesses casos, os resíduos representam um elevado potencial poluidor para o meio ambiente. Há alguns anos, a equipe técnica da Embrapa Suínos e Aves tem se dedicado ao estudo de uma nova proposta para o tratamento destes efluentes, os Cistrates. O sistema apresenta um aspecto inovador, que é a remoção conjunta de carbono, nitrogênio e fósforo pela combinação de processos biológicos e químicos. Outro diferencial é que o processo pode ser aplicado de maneira modular e adicional, de acordo com as necessidades de tratamento e condições da propriedade. A tecnologia permite obter um alto nível de tratabilidade das águas residuárias da suinocultura, o que reduz a necessidade de área agrícola para a destinação e abre a possibilidade de reutilizar a água nas instalações ou em processo de irrigação. O Cistrates consiste em 3 módulos: biodigestores, módulo Bio, sistema para remoção de nitrogênio, módulo N, e sistema para remoção de fósforo, módulo P. Aqui nós temos então a representação de como está estruturado o Cistrates aqui na Granja São Roque. Então nós temos aqui representado em amarelo o módulo chamado módulo Bio, onde estão concentrados os biodigestores, né? Então primeiramente uma peneira, né, um decantador para fazer uma separação de sólidos, depois aqui os biodigestores de lagoa coberta, o biodigestor aquecido do tipo CSTR, né? Todo esse biogás gerado aqui, ele é levado para o grupo de geradores de energia elétrica. O efluente que sai dos biodigestores, ele vem então para que está representado aqui em azul, que é o módulo N, né, o módulo de remoção de nitrogênio, então com o decantador, com o reator desnitrificante, o reator nitrificante e o decantador depois do módulo de nitrogênio. E por último, representado aqui em verde, é o módulo de fósforo, onde nós temos aqui então a remoção química de fósforo pela precipitação de fosfato de cálcio nessa última etapa. E depois nós temos então o nosso efluente final que sai desse processo. O mercado potencial dos Cistrates são granjas de produção intensiva de grande porte, com limitação de área agrícola para aplicação de dejetos ou efluentes, ou ainda com necessidade de reuso de água. Unidades centralizadas de tratamento em bacias hidrográficas ou usinas centrais de biogás para cogeração de energia elétrica ou térmica também estão entre os potenciais usuários. Outra tecnologia então são os fertilizantes organominerais balanceados. Então esses fertilizantes eles são feitos a partir dos dejetos de suíno e de cama de aviário. É uma solução então bastante tecnológica, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista agronômico, devido a ser um fertilizante que ele vai estar potencializando a assimilação dos nutrientes pela planta e vai estar ativando a microbiota do solo, promovendo a produção de enzimas e outros compostos benéficos. Além então de estar contribuindo para uma agricultura de baixo carbono, devido a fazer a redução da emissão de gases de efeito estufa, decorrentes da aplicação de resíduos orgânicos. Também nós temos os pellets fertilizantes, que são feitos com a fração sólida ou seca do material, então, digerido da produção do biogás. É um material que possui um teor de matéria seca maior que 85%.
Esse produto ele pode ser utilizado como fertilizante na agricultura ou como fonte de calor. E suas vantagens são a facilidade de transporte e a concentração de nutrientes. O EcoBug, ele é um recurso então que ele dispensa fertilizantes e pesticidas químicos. É uma associação então de pellets com cianobactérias que juntas, então, quando elas vão entrar em contato com o solo, elas farão a liberação de um odor repelente natural. Esse é um método, um projeto que ele foi desenvolvido na Alemanha, com o intuito de uma produção para uma agricultura biológica, livre de insumos de origem química. As microalgas, então, é outra inovação que já vem sendo estudado, então, e que tem comprovação que elas podem ser utilizadas no tratamento de dejetos, por elas se alimentarem então dos nutrientes presentes nesses dejetos, elas vão auxiliar na eficiência do sistema de tratamento e vão estar realizando então a limpeza das águas, e ainda essas microalgas elas podem ser colocadas no interior do biodigestor para aumentar a capacidade de geração de biogás. Outro método que vem sendo utilizado é o extrato de yuca. Ele é um aditivo nutricional extraído de uma planta que cresce no deserto, que vem sendo utilizado nos alimentos, nas rações, né, dos animais de produção. Em sua composição, então, esse aditivo ele possui 2 componentes, a saponina e a glicoproteína, que apresentam alguns benefícios, então, para a saúde desses animais. Eles agem como anti-inflamatório, auxiliam nos casos de artrite, reduzindo o inchaço e a dor, além, então, de estarem reduzindo o teor de amônia e o odor das fezes desses animais. Eles melhoram o sistema imunológico e o ambiente onde esses animais vivem. Os biodigestores, então, são câmaras fechadas que são alimentadas de resíduos orgânicos, no nosso caso aqui, os dejetos dos suínos misturados na água. Esses equipamentos eles são utilizados para acelerar o processo de decomposição desses materiais, onde eles recebem o nome de biodigestão anaeróbica, então não tem a presença de oxigênio. E algumas bactérias, então, elas vão atuar nesses detritos, transformando-as em biogás e biofertilizante. Aqui eu tenho um vídeo que vai estar mostrando como que ocorre esse processo. A gente já estava pensando em colocar biodigestor, alguma coisa para ver se melhorava a parte ambiental e a parte nossa que trabalhamos com isso, porque é muito forte o cheiro. Eu, como trabalho com os dejetos, mexo com produção de feno, né? E sempre estava pensando em como fazer para diminuir o odor. Foi em 2011, 2012 que o pessoal da prefeitura pegaram aí com um engenheiro que teria um projeto para fazer a viabilização de transformar isso. E para nós foi muito interessante. Eu trabalho com suínos já faz uns 15 anos, na verdade. Mas eu comecei a trabalhar com suíno numa outra granja, onde eu trabalhava de funcionário. Posteriormente, houve um convite de uma empresa aqui da região para mim fazer a minha própria granja, que é esse crechário aqui. O conhecimento com o biodigestor eu já tive nessa outra granja que eu trabalhava aqui em Entre Rios do Oeste. Comecei a ver quais são as funções do biodigestor, desde que tirar o gás poluente do esterco, gerar energia através de um gerador. E quando surgiu o convite para participar desse projeto inovador aqui em Entre Rios do Oeste, eu entrei de cabeça. Funciona e tem muito para ser repassado para outras empresas ainda, outros setores.
processo de produção é assim, toda manhã é limpado, é raspado o esterco do porco, a lâmina d'água é esvaziada, a lâmina que fica no fundo da estrebaria, do chiqueiro. Nós limpamos ela toda manhã, ela sai tudo num canal e passa no desarenador, que tira a parte mais grossa do esterco, areia, cimento, essas coisas que vai junto. Ela fica depositada no desarenador e dali ela tem uma passagem que vai para o biodigestor. E dali ela fica em torno de 30 a 40 dias. Dali ela sai, a mesma quantia que entra no biodigestor, sai também que vai para a lagoa. E da lagoa então é que vai para as gramas, vai para a lavoura para uso como fertilizante, né? Aqui nós mandamos o gás então para uma central. E a central, então, ela é transformada em energia que abastece os prédios públicos que são abastecidos com a energia. E nós recebemos créditos da prefeitura. A prefeitura paga para nós o valor de metros cúbicos que nós enviamos para a mini central. Em 2017, 2018, entrando no projeto do biodigestor, eu fiz esse barracão novo aqui com mais 2.000 lugares e, posteriormente, o biodigestor, onde que faço a geração de gás. Hoje eu tenho alojado aqui 7.400 animais. O retorno é previsto em torno de 10 anos. Bom, a minha parte do biodigestor, que foi feito investimento nessa propriedade, girou em torno de R$80 mil. E a expectativa disso para tirar o retorno, para ela se pagar em torno de 8 anos. As considerações finais, então, a grande concentração de suínos em pequenas áreas, elas se dão em decorrência da intensificação dos sistemas produtivos, que se constitui, então, como um grande desafio para a sociedade, pois para assegurar a demanda da produção de proteína animal, não podemos, então, estar agredindo o meio ambiente. E nesse sentido, então, como uma visão geral, cada região ela deve identificar o seu problema e definir pelas soluções mais adequadas a serem implantadas, onde o futuro do tratamento de dejeto dos animais ele deve atender, além dos objetivos tradicionais de melhorar a qualidade do ar, do solo e da água, ele também deve incluir a recuperação de nutrientes, o aproveitamento da energia e a conservação, de tal modo, então, que as tecnologias aqui apresentadas, ela tende a favorecer a busca por uma cadeia produtiva suinícola que apresente menores impactos ambientais e principalmente a busca pela sustentabilidade do sistema. Para finalizar, então, essas são as referências que foram utilizadas para a elaboração do trabalho. Gostaria de agradecer pela atenção e paciência de todos e fico aberta às dúvidas, perguntas e questionamentos. Muito obrigada.